Então isso significa que deveríamos descartar os evangelhos só porque foram escritos depois? O quê? Bem, Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, corta-a. E, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se uma interpretação rígida da Bíblia faz as pessoas pecarem, não seria melhor então simplesmente descartar a Bíblia do que mantê-la? Este estudioso de história desafia a Bíblia, apontando possíveis corrupções humanas nos escritores dos evangelhos. Eles exploram se a fé em Jesus pode resistir mesmo quando os autores da Bíblia podem ser falhos, e o que realmente significa examinar Cristo. Quem apresenta o argumento mais forte? Quem desconfia das Escrituras ou quem confia nos evangelhos? Deixe sua opinião nos comentários. Agora vamos começar. Só tenho algumas perguntas. Você acredita que a Bíblia é o único caminho para ser cristão? Aceitar a Bíblia como ela é? Tipo, é possível alguém ser cristão e ao mesmo tempo rejeitar a Bíblia, à luz de evidências de possíveis contradições ou contaminações humanas, mas ainda assim seguir a Cristo? Isso é possível? Bem, o que você quer dizer com rejeitar a Bíblia e seguir a Cristo? O que isso significa? Significa não necessariamente afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada diretamente. Acho que há muitos que se dizem cristãos, que não creem que a Bíblia seja a palavra de Deus inspirada. E eles estão pecando por não aceitarem que é a palavra de Deus inspirada? Acho que eles têm um problema com Jesus. Porque Jesus tratava a Bíblia, o Antigo Testamento, como a palavra de Deus. E ele tratava as próprias palavras dele como a palavra de Deus. Então acho que essas pessoas têm um problema. Há uma inconsistência lógica aí. Então podemos descartar tudo o que vem depois das palavras de Jesus na Bíblia? Porque só Jesus teve suas próprias palavras no Antigo Testamento como base. Essa é uma pergunta muito boa. Por que os seguidores de Cristo aceitam os escritos de Paulo como a palavra de Deus, sendo que Jesus nunca leu os escritos de Paulo, ele nunca os confirmou? Então por que hoje os cristãos aceitam o que Paulo escreveu como palavra de Deus confiável? E a resposta seria, porque as testemunhas oculares de Cristo e aqueles que conheceram essas testemunhas aceitaram os escritos de Paulo como confiáveis. Mas essa é uma questão difícil. Mas Paulo não foi uma das testemunhas oculares de Cristo. Bem, eu diria que os seguidores das testemunhas oculares de Cristo foram os que escreveram os evangelhos. Então isso significa que deveríamos descartar os evangelhos só porque foram escritos depois? O quê? Tipo, Saulo de Tarso estava escrevendo por volta dos anos 50 depois de Cristo, e a gente sabe Sim. que pelo menos o Evangelho de João foi escrito nos anos 90 depois de Cristo. Então precisamos aceitar o Evangelho de João? Eu não diria que é lógico afirmar que o fato de eles aceitarem os escritos de Paulo coloca uma condição de infalibilidade sobre os próprios escritos deles. Faz sentido isso? Se eles aceitam o Evangelho, ou melhor, o testemunho de Paulo, não acho que isso automaticamente dê legitimidade aos próprios escritos, considerando que foram escritos depois de Paulo, e que não são necessariamente testemunhas oculares. Porque eu me lembro de você ter dito ontem que o Evangelho de Marcos era na verdade o Evangelho de Pedro, ditado através de Marcos, e que Lucas também era companheiro de Pedro. Então eles não eram necessariamente testemunhas oculares, certo? Mateus e João foram testemunhas oculares de Cristo. Marcos foi escriba de Pedro e escreveu seu evangelho com base nos relatos de Pedro. Lucas não foi uma testemunha ocular. Lucas conversou com as testemunhas oculares e, depois disso, escreveu o seu evangelho. Então, se for o caso, o evangelho de Lucas seria irrelevante do ponto de vista de uma inspiração total. Seria apenas um relato do que as testemunhas oculares disseram. Bem, Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, corta-a. E, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se uma interpretação rígida da Bíblia faz as pessoas pecarem, não seria melhor então simplesmente descartar a Bíblia do que mantê-la? Não. Você precisa aprender a interpretar corretamente. Quando Jesus diz, se a tua mão direita te faz pecar, corta-a, ele não está falando de automutilação. Ele está falando de mortificação do eu. Morrer para aquela parte de mim que pegaria, por exemplo, pornografia e seria dominado pela luxúria. Então, em vez disso, não pegue a pornografia. Ele não está falando literalmente sobre pegar uma faca e cortar sua mão direita. Sim, eu sei. É isso que eu estou dizendo. Tipo, isso pode soar muito mal, mas se a Bíblia for, em certo sentido, tão propensa a gerar pecado quanto a pornografia, se ela pode causar violência, pode gerar conflitos, ou se, através de filósofos como Filon, fez pessoas acreditarem que a escravidão era aceitável, não seria melhor então descartar a Bíblia para preservar a sabedoria que Cristo ensinou, do que colocar toda a fé na Bíblia? A igreja primitiva do primeiro século não fazia isso. No início, nos anos 30 e 40, quando se reuniam, eles não liam nada, exceto a Torá.
O que eles queriam, em Jerusalém, em Israel, era uma testemunha ocular que se levantasse e dissesse: eu vi Cristo fazer isso, eu ouvi Cristo dizer aquilo. Só depois que as testemunhas oculares começaram a morrer, é que a palavra escrita passou a ter mais destaque entre os seguidores de Cristo. Eles não queriam a palavra escrita, queriam uma testemunha ocular que dissesse o que Cristo fez e o que ele disse. Mas, obviamente, mais perto do fim do primeiro século, quando essas testemunhas começaram a morrer, houve um foco maior na palavra escrita. Então precisamos da palavra escrita do jeito que está hoje? Sim, precisamos, porque hoje não temos nenhuma testemunha ocular viva. Nenhum de nós viu Jesus. Não. Nenhum de nós viu Jesus. Por isso é algo muito bom que aqueles que o viram escreveram o que viram. Isso é muito A Bíblia, útil. então, é um veículo para o que as testemunhas oculares viram a respeito de Cristo. Os evangelhos são um relato histórico preciso da vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Eles são mesmo precisos? Existem inconsistências? Há variações textuais, sim. E você pode ler sobre elas nas notas de rodapé. Também há diferentes perspectivas sobre o que aconteceu, mas não há contradições. Não. Mas Jesus morreu na 9ª hora, no dia anterior à Páscoa, no Evangelho de Mateus. Enquanto no Evangelho de João ele morreu na 6ª hora, ou depois da 6ª hora no dia da Páscoa. Diz que ele morreu no dia da preparação para a Páscoa. Um diz que ele morreu no dia da Páscoa, e em horário diferente do outro. Isso mesmo. E quanto às últimas palavras dele também. Se você estudar a maneira judaica de contar o tempo da Páscoa, em comparação com a maneira galileia, vai ver que elas eram diferentes. Mas ainda assim existe uma diferença. Ah, sim, há diferenças com certeza, mas não contradições, e sim diferenças. Da mesma forma que o Los Angeles Times e o New York Times não deveriam relatar o mesmo evento exatamente do mesmo jeito. Se fizessem isso, seria plágio. Quando se tem relatos de testemunhas oculares, cada pessoa inclui detalhes diferentes sobre o que realmente aconteceu. E quanto ao fato de que, no Evangelho de João, a expulsão dos cambistas do templo acontece logo no início do ministério de Jesus, antes dele voltar a Jerusalém, enquanto nos evangelhos sinóticos, esse mesmo evento é apresentado como a principal razão, no fim do seu ministério, pela qual ele foi crucificado. Então esse é um evento enorme na vida de Jesus, mas que é colocado em momentos diferentes do seu ministério. Como podemos então construir uma cronologia histórica confiável do ministério de Jesus, se os evangelhos se contradizem nisso? Se você abordar qualquer um dos evangelhos como se fosse um relato cronológico preciso, você estará cometendo um erro fundamental. Os evangelhos não estão afirmando ser relatos cronológicos exatos da vida de Cristo. Então eles não são um relato histórico? Sim, são históricos, mas não são um relato cronológico preciso. O segundo ponto é que é totalmente possível que Cristo tenha expulsado os cambistas do templo mais de uma vez. Certo, eu aceito isso. Mas então, seria válido, num livro de história, dizer que Hitler massacrou os judeus durante a Primeira Guerra Mundial, antes mesmo de chegar ao poder, em vez de dizer que ele fez isso quando já estava no poder, durante a Segunda Guerra Mundial? Não. Hitler não massacrou os judeus durante a Primeira Guerra Mundial. Ele fez isso na Segunda. Esse é um evento significativo na vida e na história dele. Então, um livro de história não estaria sendo confiável se dissesse que foi na Primeira Guerra. É totalmente possível que Jesus tenha expulsado os cambistas no início do seu ministério e 3 anos depois, feito isso novamente no fim do seu ministério. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os evangelhos não estão afirmando ser relatos cronológicos. Em vez disso, quando você estuda os evangelhos, você percebe que eles apresentam temas. Temas que não são colocados em ordem cronológica, mas de acordo com a ênfase do autor. Você já ouviu falar de flashback na literatura ou nos filmes? Eu amo. Que bom! Não há nada de desonesto em um flashback. É um ótimo recurso. Mas para a ficção? Não. Também é usado em relatos históricos. Você pode ter um livro de história e ainda usar um flashback na apresentação dos eventos. Você pode começar com o assassinato de Abraham Lincoln e depois voltar para a juventude dele. Mas pelo menos, como disse Tucídides, quando ele estava relatando os discursos que ouviu, ele deixou claro, e era um pagão, que aquilo era uma reconstrução da memória dele para o bem das gerações futuras. Ou seja, Tucídides teve a consciência de avisar os leitores de que não estava sendo 100% preciso e que colocava um pouco da sua própria construção. Não seria possível que os escritores dos evangelhos tenham feito algo semelhante, colocando seus próprios pontos de vista? Por exemplo, Mateus, que escreve para os judeus, constrói uma genealogia para José, certo? Usando, como você disse, o paralelismo da poesia hebraica, Certo. onde ele menciona 14 gerações entre Adão e Abraão,
14 entre Abraão e Davi, e 14 entre Davi e José. Já a Certo. genealogia de Lucas, que trabalha de Certo. trás para frente e se dirige Sim. aos gentios, é completamente diferente. Ela foca apenas na ideia de que Cristo veio de Adão. Então temos duas genealogias completamente diferentes de Cristo. Sim, e é bem possível que Lucas, por dar ênfase ao nascimento virginal, esteja nos apresentando a genealogia de Maria, Ok, enquanto Mateus está nos dando a genealogia de José. então por que a genealogia de José conta se houve um nascimento virginal? Porque, de acordo com a compreensão judaica sobre o Messias real, o Messias precisava estar na linhagem de Davi. Mas Mateus, o Evangelho, escrito usando a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, adota a tradução mais forte da palavra grega partenos, com a conotação de nascimento virginal, de que Jesus nasceu de uma virgem e não da palavra hebraica alma, que significa jovem mulher, e que não expressa de forma explícita a ideia de virgindade como partenos faz em grego. E assim, Mateus constrói a ideia do nascimento virginal. Então, é o relato de Mateus sobre Jesus que afirma que ele nasceu de uma virgem, não o de Lucas? Então, por que Mateus se concentra na genealogia de José, se ele é quem afirma que Jesus não era filho de José? E se esse for o caso, se quisermos manter uma coerência interna, qual é a intenção dele? O que ele está tentando mostrar? Ele era um judeu, escrevendo para um público judeu, que estava preocupado com uma pergunta específica. Se o Messias estivesse no trono de Davi, quem seria esse Messias? E Mateus procurava mostrar que esse Messias era Jesus, pois ele descendia da linhagem de Davi. Mas ele não estava. Você acabou de dizer que ele não nasceu de José. Isso é um motivo real para você questionar a veracidade do Novo Testamento? É mesmo Sim. uma razão legítima para você duvidar da autenticidade de Jesus Cristo? Não da veracidade de Jesus Cristo, mas sim da veracidade do Novo Testamento. Por exemplo, você mesmo, Cliff, tem câmeras gravando tudo o que está dizendo aqui. Mas se essas câmeras não existissem, e as pessoas viessem aqui com suas próprias narrativas internas daquilo que querem acreditar, e reconstruíssem o que você disse com base em suas próprias intenções, você teria várias versões diferentes do que foi dito. Então você acha que Jesus aprovaria as inconsistências no modo como outros relatam a vida e os tempos de Jesus Cristo? Jesus não aprovaria o Novo Testamento, especialmente se ele for o Messias. E eu acredito que você não gostaria que as pessoas reconstruíssem suas palavras baseadas no que elas mesmas acham. Você preferiria que houvesse um contexto mais histórico. E é por isso que eu acho que Jesus não aprovaria, e porque eu deveria descartar o Novo Testamento, porque se for por algo, ele causou mais mal do que bem na história da humanidade. O cristianismo causou uma grande quantidade de danos na história. As cruzadas, a Inquisição, os julgamentos das bruxas de Salem, a escravidão nos Estados Unidos. O cristianismo foi usado para justificar inúmeras atrocidades, mas isso não diz nada sobre Jesus. Isso diz muito sobre aqueles indivíduos que distorceram e perverteram o que Cristo ensinou e usaram isso para justificar sua própria maldade. É por isso que eu tenho o maior respeito pelos cristãos negros, que apesar do fato de que cristãos brancos escravizaram seus bisavós, eles não deram àqueles cristãos brancos racistas o poder de afastá-los do verdadeiro Jesus, que não tinha um osso racista sequer em seu corpo. Mas Cliff, como você sabe que Jesus não apoiava o racismo? Porque nos evangelhos, lemos que após o seu primeiro sermão, quando ele atacou o racismo dentro de uma sinagoga judaica, ele quase foi jogado para a morte. E porque, provavelmente em sua parábola mais conhecida, a do bom samaritano, Jesus faz um ataque direto e frontal contra o racismo. Então sabemos que todos aqueles cristãos que faziam parte da Ku Klux Klan ou que escravizaram negros nos Estados Unidos contradiziam o que Jesus ensinou. É simples assim. Isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas você não acabou provando meu ponto? Essas pessoas obtiveram toda essa legitimidade para suas ações a partir da Bíblia, e não do que Jesus realmente disse. Jesus falou contra o racismo. Jesus disse olho por olho. Na verdade, ele não disse olho por olho, mas no Evangelho de Mateus ele diz, dê a outra face, e se for esbofeteado, que assim seja. Estou parafraseando aqui. Mas é basicamente isso. Ele também diz, se alguém processar você para tomar a sua túnica, entregue também o manto. Senhor, os Estados Unidos usaram sua capacidade científica para varrer Hiroshima e Nagasaki do mapa, mas isso não significa que a ciência só pode ser usada para praticar o mal. A nação mais inteligente do mundo na época, a Alemanha nazista, cometeu algumas das piores atrocidades imagináveis. Mas isso não significa que não devemos estudar ciência e tecnologia. A pergunta que devemos fazer é: como eu vou usar a ciência e a tecnologia? Para destruir a vida ou para promovê-la?
Então, só porque pessoas abusam da ciência, isso não diz nada sobre a ciência, mas sim sobre aquelas pessoas. Da mesma forma, só porque pessoas usam Cristo para justificar o mal, isso não diz nada sobre Cristo, mas diz muito sobre aquelas pessoas. Se você quer saber quem é Cristo, você precisa ir aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e fazer sua própria investigação. Como foi a vida de Cristo? Como ele tratava as pessoas? O que ele ensinava? Como ele morreu? Ele ressuscitou dos mortos ou não? É isso que significa ser alguém que busca a verdade de mente aberta. Qualquer pessoa que venha me dizer que o Islã se resume ao 11 de setembro é uma pessoa de mente fechada e preconceituosa. O Islã não se resume aos eventos de 11 de setembro, com o colapso das Torres Gêmeas. Para saber sobre o Islã, você precisa ser honesto e de mente aberta o suficiente para ler o Alcorão e descobrir o que Maomé ensinou, como ele tratava as pessoas. O mesmo vale para Jesus. Se você diz que Jesus está errado por causa das cruzadas, das inquisições, dos julgamentos das bruxas de Salem ou da escravidão nos Estados Unidos, você é uma pessoa de mente fechada e preconceituosa. É melhor ir aos evangelhos e descobrir o que Jesus ensinou, como ele viveu sua vida. E então, você ou o rejeita porque ele é um impostor, ou coloca sua fé nele porque as evidências mostram que ele é a verdade. É simples assim. Essa é a busca honesta pela verdade. Então você concordaria comigo que uma mão nem sempre leva ao pecado. Eu posso apertar sua mão ou dar tapinhas nas costas de um bebê que está chorando. Mas Jesus disse, se tua mão te faz pecar, corta-a. E você mesmo disse, anteriormente, ao conversar com o cavalheiro antes de mim, que se a ciência impura leva à irracionalidade, ela deve ser descartada em favor de uma ciência melhor. Caso contrário, a ciência está falhando em sua função de ordenar e descrever o mundo de forma adequada. Portanto, eu pergunto novamente, se a Bíblia se tornou ultrapassada à luz da visão de mundo moderno, e se mais versões de textos, como o Evangelho de Tomé, estão surgindo, mostrando que as pessoas daquela época liam mais do que apenas o que o Concílio de Nicéia incluiu na Bíblia, não seria melhor então deixarmos de lado a Bíblia e aceitarmos apenas o que Jesus disse, como fez Thomas Jefferson, e ainda assim sermos cristãos? Seria melhor continuar com a Bíblia se ela causa desarmonia no mundo? Especialmente ao observar que a própria Bíblia tem causado muita divisão dentro da comunidade cristã, como no caso de Martinho Lutero, que iniciou a Reforma, um processo que não foi sem derramamento de sangue, tudo por causa da sua interpretação de que a fé, sem as obras, é suficiente para a salvação? O grande intelectual alemão Karl Barth foi perguntado: qual é o ponto teológico mais importante da Bíblia? E Karl Barth respondeu: Jesus me ama, eu sei disso, pois a Bíblia me diz assim. Jesus te ama, Senhor, tanto que sangrou e morreu numa cruz pelos teus pecados. Quando você começa a se deparar com a profundidade desse amor, o fato de que ele sacrificou a própria vida na cruz por você, e começa a reconhecer as suas próprias falhas, permitindo que a culpa desperte você para a realidade de que você não é melhor do que ninguém, que você é pecador como todos nós, e quando é confrontado com a profundidade do amor de Deus por você, de que ele enviou seu Filho, Cristo, para morrer em seu lugar, então com gratidão você diz: obrigado, quero confiar em ti, quero te amar com todo o meu ser. E então você quer usar sua mente para servi-lo. Quer usar o poder que ele te deu para fazer o que é certo e justo, e não o que é errado e injusto. E você quer conhecer mais a Cristo. E uma das formas de conhecer mais a Cristo é ler o que Jesus ensinou, como ele viveu. E você encontra isso de forma mais clara em Mateus, Marcos, Lucas e João. Cliff, e por que você está falando aqui se já temos os evangelhos? Porque estou pedindo a vocês que parem de me ouvir e que peguem o Novo Testamento por conta própria e leiam os evangelhos por vocês mesmos. Não vejo muitos de vocês indo embora agora, então vou continuar falando sobre Cristo. Não acreditem apenas porque fui eu quem disse. Vocês devem isso a si mesmos, como estudantes universitários que pensam de ler a fonte original, e eu não sou essa fonte. Mateus, Marcos, Lucas, João, Novo Testamento, Evangelhos, esses são os documentos históricos originais. Leiam por si mesmos. Agora, se como estudantes universitários pensantes, vocês questionam a legitimidade, a veracidade histórica desses evangelhos, então me perguntem, e eu tentarei explicar por que confio nesses evangelhos para oferecer informações históricas precisas. Também posso indicar ótimos estudos acadêmicos que apontam para a confiabilidade dos evangelhos. Mas se isso não for um problema para você,
Tudo bem. Só por favor, leiam os evangelhos por si mesmos. Examinem Jesus. Não aceitem apenas o que eu digo. Examinem Cristo vocês mesmos.